Na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, hoje os ministros derrubaram punição às emissoras que descumprirem classificação indicativa imposta pelo governo federal. E vamos voltar a falar com a repórter Ana Paula Ergang, dessa vez sobre a sessão. Ana Paula? William, isso mesmo. Na prática, a partir de agora, cabe às próprias emissoras de rádio e televisão estabelecerem a classificação indicativa dos seus programas. Os ministros entenderam que a classificação imposta pelo governo é uma forma de censura. E no início da tarde de hoje, os ministros começaram a debater se os companheiros devem ter os mesmos direitos sucessórios dos cônjuges. Entenda melhor na reportagem. Os ministros começaram a analisar o recurso de uma mulher que viveu em união estável por 9 anos. Após a morte do companheiro, ela teve direito a 1/3 dos bens que ajudou a adquirir durante a união estável. Se fosse casada, ela teria herdado todos os bens, já que o falecido não deixou filhos, netos, nem pais ou avós. E é exatamente esse o ponto que está sendo debatido pelos ministros. O Instituto dos Advogados Brasileiros ressaltou que mais de 1/3 dos casais no país vivem em união estável e que o Código Civil de 2002 retrocedeu ao tratar de forma diferenciada os cônjuges e companheiros. Essa conclusão de que assim o é porque quis o legislador viola a unidade do ordenamento e a sua estrutura hierárquica. Não podemos nos esquecer que o Código Civil é um projeto de 1975. Quando ele foi concebido exclusivamente numa visão unitária da família. O ministro Luiz Roberto Barroso concordou com esse argumento. Para ele, não se pode tratar de forma desigual companheiros em união estável e cônjuges no casamento. Se esta mulher tivesse o mesmo regime do casamento, ela herdaria tudo. Como ela não tinha o mesmo regime do casamento, ela herdou apenas 1/3 dos bens adquiridos onerosamente durante a união estável. Tudo o mais ficou para os irmãos do falecido. Portanto, penso que o Código Civil de 2002 instituiu uma hierarquização entre as modalidades de família. A ministra Carmen Lúcia lembrou que as mulheres vão ser as maiores beneficiadas desse entendimento. De toda sorte, e de uma maneira extremamente breve, e fazendo coro a todas as observações que foram feitas com base nos fundamentos da Constituição, também eu considero incompatível o que posto e interpretado até aqui no artigo 1790 do Código Civil, com o que está estabelecido principalmente em termos de vetores fundamentais da Constituição de 1988, razão pela qual também eu dou provimento para declarar inconstitucional o artigo 1790, fazendo com que se aplique, nestes casos, o disposto no artigo 1829 do Código Civil, com a modulação tal como foi proposto. Os ministros Edson Fachin, Teoriza Vasque, Rosa Weber, Luiz Fux e Celso de Mello também acompanharam o relator. A qualificação da união estável como entidade familiar para efeitos sucessórios também representa o reconhecimento de que essas outras conjugalidades distintas da união matrimonial e por repousarem a sua existência nos vínculos de solidariedade, de amor e de projetos de vida em comum, hão de merecer o integral amparo do Estado, a particular proteção desta Suprema Corte, que eles devem, Estado e esta Suprema Corte, dispensar, notadamente em termos de direitos hereditários, o mesmo tratamento atribuído às uniões matrimoniais. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli.